Bom dia, a nossa meditação de hoje está aqui em Romanos 8, 28, que diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amém? Este versículo está ligado com esse início aqui, que tem como título Os sofrimentos do presente e as glórias do porvir. E ele começa o texto dizendo o seguinte, olha: porque para mim tenho por certo que o sofrimento do tempo presente não pode se comparar com a glória a ser revelada em nós. Veja que o sofrimento, ele pode sim cooperar para o nosso bem, cooperar para o bem daqueles que amam a Deus, né? E a palavra diz aqui: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Que propósito? Né? E aí a gente vê logo aqui embaixo no versículo 29, que diz assim: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Veja, meus irmãos, aqui ele está falando de Jesus, que é o primogênito, mas o desejo de Deus é que nós nos tornemos a imagem de Jesus. Esse é o propósito, o chamado, aqueles que Deus chamou para viver isso, para se comprometer com a sua palavra, para cumprir, aquilo que Jesus deixou aqui na terra através das suas pisaduras. Ele deixou um exemplo, como ele mesmo falou: eu deixei o exemplo para que vocês façam o mesmo. Então, meus irmãos, sabemos sim. Então, se você hoje está passando por um momento difícil, creia, nada acontece sem a sua vontade. Deus está no controle. Ainda que a gente perca o chão, ainda que as adversidades tentam nos afogar, mas nós temos um Deus que está no controle da nossa vida. Essa certeza nós não podemos perder. Amém? E veja, meus irmãos, eu gostaria de também compartilhar com vocês esse texto, porque eu sempre digo que pegar um versículo isolado, isso não é bom. Isso pode até se tornar uma heresia. Então, a gente precisa entender por que foi que Paulo falou que todas as coisas cooperam. Todas as coisas, sim, até mesmo as coisas difíceis que nos acontecem, sejam elas boas ou ruins, elas vão cooperar para o nosso bem, né? E o nosso maior bem é a nossa salvação. O Senhor, ele vai cooperar nas adversidades para que nós continuemos firmes, não vacilamos na nossa fé. E por isso ele nos quer íntegros e em nada deficiente. Por isso que Tiago 1, versículo 2, ele nos dá um conselho: olha, tenha alegria na aflição. Eu até já falei sobre isso, e sempre quando eu falo de sofrimento, sempre que eu falo de situações difíceis, eu cito esse texto, porque é um texto que precisa entrar no nosso coração, entender que o sofrimento desse tempo presente, como diz Paulo aqui, não pode se comparar com uma glória. Olha aí, meus irmãos, a ser revelada em quem? Em nós. A glória vai ser manifesta em nós. O sofrimento vai trazer crescimento espiritual, amadurecimento espiritual.
E essa glória que é a manifestação do Filho, do primogênito, a qual eu li aqui anteriormente, aqui, ó, para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito. Está falando de Jesus. Sim, para nos tornarmos semelhantes a Jesus. Esse é o principal objetivo do Evangelho, meus irmãos. Transformar o nosso caráter, trazer um novo entendimento. E esse novo entendimento, ele parte da palavra de Deus, do conhecimento que nós temos do nosso Deus, como ele viveu, a forma como ele pensa, aquilo que ele nos orienta a viver, tudo aquilo que ele deixou escrito na palavra para que nós seguíssemos. É isso que nós precisamos inculcar na nossa mente, né? Dia e noite, como diz o Salmo 1, meditar dia e noite. Porque o Senhor Jesus deixou a palavra dele, deixou aqui a Bíblia, que é o nosso manual de regras e condutas. Enquanto a gente não entender isso e nos basearmos, porque nós temos essa falha, nós compramos um aparelho e muitas vezes, coisas que a gente já usa no dia a dia, a gente para que ler o manual, não é verdade? E por isso que muitas vezes o nosso aparelho danifica com mais rapidez. Por quê? Porque a gente não se preocupa em ler o manual. E ler o manual é fundamental, independente que você já tenha o aparelho. Porque às vezes é um detalhezinho, você vai preservar, né? Vai dar mais vida ao aparelho. Assim é a palavra de Deus. Quanto mais você lê, quanto mais você aprende de Deus, quanto mais você aplica essa verdade como forma de vida, mais você vai ter mais vida, porque a palavra de Deus nos garante isso. O próprio Deus, ele disse, eu coloco a vida e a morte, a bênção e a maldição. A escolha é minha e sua, meu irmão. A escolha é minha e sua. Deus, ele coloca as situações. Quem decide somos nós. Louvado seja o nome do Senhor, porque ele não nos impõe isso. Ele apenas diz aquilo que a gente precisa fazer. Cabe a nós obedecermos ou não. E aí, meus irmãos, ele diz aqui, então, essa parte que eu li aqui, sobre todas as coisas cooperar para o bem daqueles que amam a Deus, né? Nós lemos aqui, daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito, um propósito de nos tornarmos a imagem e semelhança do próprio Jesus. Amém? Que possamos nesta manhã entender que o sofrimento, ele não é uma coisa ruim. Ainda que doa, que incomode, porque é justamente isso, a palavra tem que nos confrontar, porque se não houver confronto, não há reflexão, não há mudança. E a palavra do Senhor, ela tem esse poder de nos confrontar, porque ela foi deixada justamente para corrigir o nosso caráter pecaminoso, que Jesus veio restabelecer isso em nós. Porque nós estávamos mortos nos nossos pecados e delitos, condenados à morte, ao inferno. E Jesus se dispôs a descer da sua glória para vir aqui ao mundo, nos deixar um exemplo para que nós possamos ter vida e vida com abundância, meus irmãos. Amém? Que Deus abençoe a sua vida nesta manhã, é o que eu desejo de todo o coração. E que você possa entender aquilo que você hoje está passando. E isso ela vai contribuir, vai colaborar sim para o bem daqueles que amam a Deus. Se você tem essa convicção de que você ama a Deus, porque o próprio Jesus disse que aquele que ama a Ele vai fazer a sua vontade. Vai ouvir a sua palavra. Esses são os que me amam, aqueles que ouvem e praticam a minha palavra. Se você verdadeiramente ama a Deus, você vai crer, você vai ter a certeza que o que você está passando hoje vai contribuir para o teu bem. Amém? Que Deus abençoe a sua vida nesta manhã, em nome de Jesus.